E aí, vidinhas, vamos para uma leitura de tarô para a mandala de setembro. Bom, um mês que também tem uma dinâmica energética bem intensa. Não é que agosto não tenha sido, né? Estamos saindo aí de agosto com uma mandala que foi bem desafiadora, mas acho que assim, mexendo em coisas profundas, intensas, mas né, produzindo resultados assim positivos, ou pelo menos trazendo janelas, né, de boas oportunidades. Bom, setembro, eu acho que o que a gente pode pontuar mais fortemente na dinâmica de setembro são três coisas. Os dois eclipses, obviamente, a gente já está em temporada de eclipses, né? Então a gente tem um eclipse lunar, acho que dia 7, né, na lua cheia. Eclipses lunares sempre são em lua cheia. Temos um eclipse solar na lua nova de setembro, que vai ser 21, 22. E claro, ali mesmo, no equinócio. Então, assim, que é o terceiro ponto que eu acho que domina o clima energético do mês de setembro, né? A gente tem conjunturas na mandala astrológica, obviamente, né? E eu acho que disso aí, acho que nesse contexto mais astrológico, a gente tem Urano entrando em retrogradação dia 6 ou dia 7, o que vai deixar então Plutão, que já está retrógrado em Aquário, na perspectiva tropical, né? Saturno, que já está retrógrado em Áries, e Saturno vai transitar de Áries para Peixes nesse mês. A gente tem Netuno em Áries também retrógrado, e a gente vai ter então Urano retrogradando esse mês também. Então assim, uau! Eu acho que a gente continua, né, numa dinâmica muito intensa durante o mês de setembro, continuando com o processo de agosto, mas a gente vai dar uma olhada o que o oráculo tem pra gente. Então vamos lá, o oráculo da mandala de setembro. Vou usar a mandala dos elementos, né, que é a minha tiragem preferida para essas leituras de mandala energética. Então vamos lá, o que o tarô nos diz, ou o que o círculo, através, né, do oráculo, nos diz a respeito da mandala energética de setembro. Já deixa o seu like aí. Então a galera que assiste os vídeos, não deixa seu like. Deixa logo seu like aí. Se você não está seguindo o canal, siga o canal. Deixe seu comentário. Já me conta aí como é que foi esse agosto. Tá? Não deixe para depois. Deixe suas questões aí nos comentários também, né? Teve a leitura da mandala, aliás, teve a leitura com foco em geopolítica, questões globais, etc. A primeira parte foi mais focada no Brasil, já tá no ar. A segunda sai semana que vem, tá? Então fique atento aí, ativa o sininho para receber a notificação quando sair algum vídeo. Ui, o que eu posso dizer, não é mesmo? Carta de corte, regente da mandala, arcano 13, a morte. Intenso. Então, bom, não preciso falar muita coisa, né? Pano de fundo, uma transformação intensa. Bom, isso daqui é a energia desses eclipses, porque na perspectiva tropical, né, da astrologia tropical, esse primeiro eclipse está acontecendo em Peixes, lua nova em Peixes, né? Então a gente tem aí eclipses lunares são questões mais internas, eclipses solares são questões mais externas. Isso de maneira bem relativa, obviamente, mas assim, só para a gente ter um ponto de referência para se situar dentro das energias desses eclipses, né? Então imagine que esse eclipse lunar que vem aí, ele está mexendo intensamente com as nossas estruturas mais internas, especialmente
no que diz respeito à fé e à espiritualidade num sentido amplo, né? Questões existenciais, né? Eclipses são rupturas, eclipses são bem energia também de morte, de transformação, né? E são os catalisadores de intensas transformações, entende? Claro, não é nada para o dia necessariamente do eclipse, mas a gente já está nessa energia e isso abre então ciclos, né? Como fecha ciclos, certo? Por exemplo, eclipse solar, a gente tem bem forte fechamento de ciclo, o que implica a abertura de um outro, mas a ênfase é o que está encerrando, né? Eclipse solar é a ênfase naquilo que está se abrindo. Então, referências. O eclipse solar vai ser... a lua nova vai estar em Virgem, o que também é interessante, porque nesse mês aí astrológico, a gente teve 2 luas novas em Virgem, né, na perspectiva tropical. Então, esse é um ponto bem interessante, um eclipse bem intenso, né? Obviamente que daí em questões mundiais a gente precisa ver onde é que esse eclipse é visível, onde é que ele vai ser mais intenso, assim, em termos do que ele catapulta, do que ele desencadeia, né, de eventos externos, né, nos próximos 6 meses. Mas internamente todos nós somos, né, atingidos e somos afetados em alguma medida pela dinâmica dos eclipses, então essa é uma maneira da gente ter uma referência para a gente se situar aí, né? Então, esse arcano da morte como regente da mandala já, bom, escancara o que está rolando aí, né? Por exemplo, dúvidas, questionamentos e reposicionamentos. O eclipse lunar bem na questão assim de visão de mundo, espiritualidade, os temas de fé, né? E o eclipse solar, como a gente se posiciona no mundo em termos de serviço, e o que de certa maneira está completamente interligado, obviamente, né? Peixes e Virgem aí são signos opostos e complementares. Então, né? Como eu estou no mundo, como eu estou em serviço no mundo, que é um tema aí de Virgem. Claro que está completamente entrelaçado em como eu percebo a existência. Né? A minha visão de mundo condiciona a forma como vou me expressar no mundo, em termos de ação, de serviço. Né? Claro que isso mexe com outras coisas relacionadas com os temas dessas casas, mas enfim, não vou me estender muito nisso, né? Mas morte e transformação aí intensas. Vamos ver a mandala, vamos ver a mandala energética em si. Realmente a coisa continua intensa, gente. Mas vamos lá, ó. 4 de copas no quadrante do fogo. Lembra que o quadrante do fogo, o aspecto mais interno, mais espiritual, né? A gente também pode relacionar com o inconsciente, o supramental, enfim. Mas isso daqui é o arquétipo da energia espiritual da mandala. Então a gente tem um 4 de copas no quadrante do fogo. O que isso traz aqui? Primeiro, indica que as energias estão para dentro, que há um fluir de interiorização das energias, sabe? Então é como se... E isso tem tudo a ver com os eclipses, né? A energia tá para dentro, né? A energia para o mundo, a luz para o mundo, a luz para fora é momentaneamente eclipsada, o que quer dizer que há um influxo de luz, né? Ou seja, luz é lançada para dentro. Então, o arquétipo espiritual desse momento é uma chamada intensa de autoconsciência mesmo. Claro, o 4 de copas tem aquela questão da oportunidade que você perde, porque você está muito ensimesmado, muito dentro de si, etc e tal. Mas aqui ele está no quadrante do fogo. Ele está no quadrante espiritual da mandala, e isso é um chamado realmente para a interiorização. Isso não é um chamado para desconexão do mundo. E aí é onde é que está a grande diferença entre fuga, alienação espiritual, né? Você usar a espiritualidade como fuga e alienação, e realmente o processo espiritual de interiorização, o processo espiritual de alinhamento com a presença, ou de reconhecimento da presença, ou enfim, como quer que você traduza aí, né, sua dinâmica espiritual, né?
Porque, claro, quando esse processo ele não é genuinamente espiritual, ele vai produzir fuga e alienação de algum tipo. Por mais bem intencionado que seja, por mais que tenha boa vontade nesse suposto processo espiritual, isso tudo inclui também as formas de espiritualidade materialista, que aparentam ser espiritualidade única e exclusivamente porque a gente vive num momento, né, da nossa espécie, e a gente pode colocar aí milênios dentro desse momento, né, em que nós estamos extremamente focados no corpo, extremamente focados, né, naquilo que para os nossos sentidos é o nível objetivo da experiência. Então, meio que a espiritualidade é um apêndice dessa vida material e a única serventia que ela pode ter pra gente é se ela está a serviço dessa existência material. Eu tenho que sempre insistir nesse ponto, sabe? Eu sei que é desagradável, incômodo, né? Mas alguém tem que botar o dedinho na ferida. Se a gente for ser bem sincero, né? Cada vez mais, incluindo as grandes tradições religiosas, não vou deixar nenhuma delas de fora desse processo de degeneração. Espiritualidade tem se tornado, né, sabe, a escrava da vida material, né? Então, a gente começa a achar que acender vela é espiritualidade, fazer ritual de prosperidade é espiritualidade, fazer ritual para amor é espiritualidade, até mesmo para saúde é espiritualidade. Gente, não vou entrar no mérito de que se essas coisas, essas ações são boas, não vou entrar no mérito da questão. Mas não tem a ver com o espírito. Tá? Não tem a ver com o espírito. A gente precisa repensar isso, né? A gente precisa repensar essa questão. De novo, visão de mundo. Está completamente condicionando como eu me coloco no mundo, como eu atuo no mundo, como eu me expresso no mundo, qual é a minha ação no mundo. Então, setembro, continuamos com esse processo de ter que olhar para dentro, de ter que se questionar, sabe? E assim, se questionar mesmo, porque esse questionamento ele está passando pelas suas certezas. Pode ser questionar mesmo onde você está, o caminho suposto que você está seguindo, a prática espiritual que você está fazendo, a visão de mundo que você tem, não importa como você acha que ela é boa e correta e profunda. A sério, né? Não estou colocando nada fora desse questionamento aqui. É preciso se permitir ser chacoalhado mesmo, né? E deixe cair aquilo que não é genuíno, aquilo que não é autêntico. Realmente deixe cair. Porque senão você não vai encontrar com mais força o solo mais firme onde botar seu pé nessa fase da experiência. E lembrem-se, nenhuma mandala está desconectada das outras. Então, assim, se é o capítulo de uma história, isso é fundamental para o que vem na frente, né? Quadrante do ar. Vamos lá, quadrante do ar, parte mais consciente, né? O aspecto intelectual, psicológico, mas mais consciente a gente tem o arcano 8, o arcano da justiça. Então, aqui claramente a gente precisa estar muito atento, a gente precisa conscientizar, né? Primeiro, noção de causa e efeito, karma, né? E, enfim, apesar de todo o esforço, né, de educar as pessoas a respeito de causa e efeito, parece que o dano causado, né, pelas noções de providência divina e punição e castigo, elas tornaram assim muito difícil, né, para as pessoas entenderem causa e efeito, né, sem demonizar a lei de causa e efeito ou, enfim. Mas a gente precisa pensar da causa para o efeito, né? Nesse setembro, aqui essa chamada, né, para a nossa parte mais consciente, pensar da causa para o efeito. Isso não é tentar prever as consequências necessariamente das ações, isso tem mais a ver com entender que é assim que a experiência funciona. Então, todo efeito tem uma causa, as coisas não acontecem sem razão, entende?
Outra questão aqui é que a gente leve a nossa atenção para, sabe, para como o karma está colapsando, né? Como é que como é que eu vou dizer isso? Que a gente, observando o que está se desenrolando no mundo, que a gente aprenda alguma coisa sobre causa e efeito, percebe? E que a gente também faça as pazes com essa lei, porque essa lei é a lei de harmonia, por mais que às vezes isso possa parecer cego, né? Tá vendo? Parece que não tem lógica, parece que não tem justiça nesse processo, né? Mas, na verdade, a lei de causa e efeito é inflexível, extremamente certeira e outra coisa, ela não está sujeita nem a barganha, propiciação, nem a suborno. Outra coisa que acho que todas as tradições espirituais na superfície, ou pelo menos boa parte das tradições espirituais na superfície, aquelas tradicionais, assim, institucionalizadas, sem dúvida, né? Talvez um aqui e ali fora dos templos ainda não, né, ainda consiga subsistir com algum nível de lucidez realmente. Mas, assim, tudo muito maculado com a ideia de que lei de causa e efeito o karma pode ser propiciado ou pode ser subornado. Não, a lei de causa e efeito é extremamente responsabilizadora, né, do indivíduo e da coletividade. A forma como nós mexemos na experiência é criando novas causas. Essa é a forma mais eficaz, é você criar novas causas. E no processo de encontrar as consequências das causas passadas, o que a gente tem aqui é como responder diferente. Mas sabe, essa noção muito... eu acho interessante porque eu vejo algumas pessoas assim na rede, na internet, né, falando que, porque karma, porque isso é uma ideia cristã, meu Deus do céu, de punição, para manter as pessoas presas com medo. Se você entendesse lei de causa e efeito realmente, e a gente não precisa nem usar a palavra karma, que é um termo em sânscrito que vem então de uma cultura asiática, podemos falar de causa e efeito. Todo mundo coloca sua chaleirinha, coloca sua água no fogão e acende o fogo, esperando que o fogo aqueça e ferva a água. Causa e efeito. Você não coloca sua água para ferver colocando ela dentro do congelador. Causa e efeito. Então isso não é uma coisa cultural. A palavra karma pertence ao idioma, mas o conceito ele é universal, porque você olha para o universo, ele funciona com base em causa e efeito. Funciona com base em causa e efeito. É interdependente, porque a lei de causa e efeito quer dizer isso, é interdependente. Então, a harmonia intrínseca da tessitura da experiência é essa interdependência. A gente precisa tomar consciência disso. A gente precisa olhar, né? E aqui vai ter muito a ver com esse processo, né? Como visão de mundo condiciona nossa expressão. Né? Como a gente se coloca no mundo. Visão de mundo condiciona isso. Então, aqui também há uma relação de causação, há aqui uma relação de causa e efeito, isso é interdependente. Então, a justiça chama aqui. Se a gente fosse olhar para uma questão mais global, externa, obviamente, justiça está sendo feita. Justiça está sendo feita. Sabe? E isso aqui não é justiça no sentido assim, moral, humano, né? Não. As consequências estão colapsando. As causas estão produzindo seus efeitos. A gente pode aprender com isso. A gente pode não aprender com isso. Coletivamente falando, a humanidade há muito tempo tem resistido em aprender. Né? Tanto é que a gente vê aí as maiores barbaridades se repetindo e se repetindo e se repetindo. Mas você tem essa possibilidade de aprender, né? Porque, olha, aqui no nível da água, a gente tem um 9 de espadas.
Complicado, complicado. 9 de espadas no quadrante da água é complicado. Porque isso fala o quê? De um cenário de muita ansiedade, um cenário de muita inquietação, um cenário de desespero. Pensamentos inquietantes, persistentes, intrusivos, né? Percebe? A nossa dissonância com, né, o princípio de harmonia mesmo, né? É aí que a natureza encontra, né, ou a inteligência planetária encontra uma maneira de nos chamar para acordar para essas coisas. Porque quanto mais nossa visão de mundo tá, sabe, dissociada, em dissonância, com a nossa expressão, com o nosso posicionamento no mundo, quanto mais incoerência, maior é o campo para essa inquietação, maior é o campo para essa ansiedade, maior é o campo para essa angústia. E essa angústia, ansiedade, essa inquietação, elas não são inimigas, porque elas são a maneira como o sistema tende a nos avisar. Pipipipipi, pipipipipi, tem alguma coisa errada, pipipipipi, é preciso equilibrar. Entende? Então, assim, bem delicado, né? O campo vital, bem delicado, né? Ou seja, a força dessa pressão interna, né? Ela vai se manifestar como uma tendência à inquietação, ao pensamento repetitivo, elucubração, né? Medo, ansiedade, né? Onde é que está a resposta para isso? A gente precisa fazer esse trabalhinho. Precisa olhar para dentro. Precisa se reconectar. E assim, com precisão, sabe, sem tergiversar, sem dar meia volta. Porque a vida de fora vai nos obrigar, a vida de fora vai colapsar, né? O regente da mandala é um arcano maior, e esse arcano é a morte. Então, assim, a coisa está sendo cortada mesmo, não tem, é o momento, não tem essa. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão soltos, fazendo seu trabalho de purificação, entende? No quadrante da Terra a gente tem um 2 de ouros, ou seja, as experiências nos pedem essa capacidade de malemolência, né, de flexibilidade, de jogar com as coisas. Por quê? Porque a gente está no meio de um momento de muito contraste. As energias da mandala que que vem implodindo nossas certezas, nos levando a questionar no que eu acredito de verdade, qual é a minha visão de mundo, qual é meu eixo, no que eu acredito, para onde é que eu acho que eu vou, de onde eu acho que eu estou vindo, sobre o que é a vida e a experiência. Todas essas questões que impactam diretamente em como eu vivo a minha vida, onde eu me coloco, como é que se expressa a minha ação no mundo, onde é que é o meu campo de serviço. Percebe? É uma outra maneira de nos levar de volta para a discussão sobre propósito, né? Propósito genuíno mesmo. Então a gente vai precisar ter aqui muito jogo de cintura, né? Porque enquanto isso tudo acontecendo aqui dentro, tem a vida trazendo experiências que nos exigem a capacidade de fazer um malabarismo, né? Porque você tem que levantar, você tem que trabalhar, você tem que, enfim, limpar a casa, né? E você vai ter que encontrar aí um jeito de manejar essas coisas. E mais, não tá uma mandala fácil, realmente. Digo mais, que no centro a mensagem para o percebedor é um 7 de espadas. Não minta. Não minta. Não se engane nesse momento e tente não enganar os outros, obviamente. Né? Tente não enganar os outros. Mas a tendência vai ser essa. A tentação vai ser essa, de simplesmente ignorar. Ah, não, tá tudo bem. Ah, não, eu já tenho a resposta. A tendência vai ser essa. Não vá por esse caminho.
Não vá por esse caminho. Vai ser desastroso. Desastroso. Né? Porque mais surto, né? Mais surto, mais surto, mais surto. E se você segue nessa linha do 9 de espadas, o que vem depois é um 10 de espadas, o que é bem pior do que o 9 de espadas, né? Percebe? Porque é a morte do Hierofante, né? Se vocês pegarem o tarô, vocês vão ver que a figurinha do 10 de espadas, o cara que tá lá com as 10 espadas cravadas, é a mesma figura do Arcano 5 Hierofante. Isso é inspirado na história, acho que de um bispo na Inglaterra que foi assassinado assim. Enfim. Mas assim, aqui tá uma dica. Porque quando você não trata da situação, quando ela tá num 9 de espadas, o que vem é um 10 de espadas, ou seja, o Hierofante morre. Num sentido espiritual, isso é muito desastroso. Né? De certa maneira, assim, é o último recurso da natureza para tentar fazer alguma coisa aí para bombear vida, né? Nesse percebedor em desmaio espiritual, né? Mas assim, vamos lá. Não tá uma mandala muito fácil, realmente, assim, não tá uma mandala muito fácil. A gente tem muito suporte nessa mandala no quadrante do fogo, na parte espiritual. Então, assim, é hora de você buscar isso, né? Quando eu falo de espiritual, gente, eu não estou falando necessariamente de religioso, né? Porque se você tem aí um processo genuinamente filosófico, ele é tão espiritual quanto uma questão, né, que envolva uma ritualística e uma religiosidade, entende? Porque espiritual tem a ver com a natureza da mente. Espírito tem a ver com a natureza da mente. E espírito tem a ver com vida, de fato, em si, e não com a aparência de vida, que se reflete, se espelha aí nos níveis intermediários, que são os níveis psíquicos, né? E os níveis materiais objetivos, como o nível físico, tá? Então, ok. Tá aqui essa mandala. Gostou? Ui. Gostou? Bom, então é isso. De novo, né, curtam o vídeo, deixem nos comentários como foi agosto, como vocês estão recebendo essa mensagem da mandala de setembro. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até!